Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Negócios de Primeira. E o assunto hoje é tecnologia aplicada à gestão pública. Você sabia que o setor de tecnologia da informação movimenta mais de 700 bilhões de reais por ano? E segundo dados também da Brascom, a digitalização da gestão pública é cada vez mais frequente e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para os negócios. Mas tecnologia por si só não resolve nada. E o bate-papo aqui de hoje vai ser sobre cultura, sobre gestão, sobre processos, sobre liderança que transforma e faz toda a diferença nesse setor. Eu sou Ricardo Nantes, sou empreendedor e investidor, mentor e conselheiro de pessoas que queiram crescer seu faturamento e a sua lucratividade. E lembro aqui agora, para você que já nos acompanha, a seguir o podcast Negócios de Primeira no YouTube e agora também no Spotify. Siga, curta, que eu tenho a certeza que vocês vão aproveitar o bate-papo dessa liderança feminina. Mais uma mulher aqui hoje, tá? Acho que é a terceira do ano. Viu, Sueli? Que bom, hein? Que bom, hein? Já a terceira do ano, fantástico isso. E também agora no Spotify. E não esqueça de ativar também o sininho para receber a notificação dos próximos episódios. E a nossa convidada de hoje tem mais de 40 anos de experiência no setor de tecnologia da informação, formada em ciências contábeis, administração e MBA em gestão pela FGV, é referência em liderança, governança e também em práticas modernas de gestão de pessoas, sendo olha só que legal, sendo uma das executivas mais respeitadas do Centro-Oeste. A convidada tá chique aqui hoje. Oi. E ela é presidente da Digix. Isso mesmo. Gente, é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com você, Ricardo, que também é um empreendedor, da qual eu admiro. Eu acho que a gente aqui no estado não deve nada. Temos mulheres empreendedoras, grandes mulheres e também grandes homens. E eu acho que a gente assim tem muito coisa legal, coisa bacana para trocar. Porque eu acho que o mais importante de tudo é a gente realmente trocar, compartilhar informações e fazer as coisas juntas. E conhecimento, né? Tanto é que essa é a proposta do próprio podcast, Sueli. É mostrar ali o conhecimento bastidor por trás, porque treino é treino, jogo é jogo. Então, quando você está ali na gestão do dia a dia, você está com um desafio para aprender, para executar dentro da empresa, é algo que você vai aprendendo, vai lapidando, vai criando, né, essa armadura, essa experiência que a gente tem de como que a gente vai gerir cada vez mais e melhor os nossos negócios, né? Então, nós, inclusive, lá na empresa, nós temos 4 pilares. E um dos nossos pilares é justamente o planejar, entregar e aprender. Porque é justamente isso. O dia a dia, você planeja. Muitas vezes não sai exatamente da forma como você planejou. Sim. Mas aí você faz o quê? Você aprende com aquilo e você replaneja e recomeça. Eu acho que é isso mesmo. E esse conhecimento, eu vejo que não é só esse conhecimento que nem você falou, não é o conhecimento somente acadêmico. Sim. O conhecimento, eu acho que vem muito mais dessa experiência e muito mais das trocas que a gente tem com outros empreendedores como a gente, com outros executivos como nós e também de vários ramos de atividade, não somente daquele ramo que a gente participa. Eu acho que sempre cada um de nós tem algo a ensinar e também a gente tem muito a aprender. Que legal, bacana isso. Sueli, conta pra gente, pessoal que está assistindo rapidamente, o que é e o tamanho que a Digix representa hoje aqui no nosso estado. Então, a Digix, né, começou há 25 anos atrás por um sonho, né? Era um sonho meu que eu gostaria de criar um lugar onde as pessoas gostassem de trabalhar, onde as pessoas realmente acordassem de manhã e falassem, puxa, legal, hoje eu vou trabalhar lá. E 25 anos depois, eu posso te dizer que nós conseguimos isso. Fizemos um trabalho, quando a gente tinha 15 anos de existência, de um rebrand. Então, nós nascemos Dígito Brasil e quando a gente fez 15 anos, a gente falou, opa, está na hora da gente olhar para essa marca. Vamos olhar para essa empresa mesmo e vamos ver o que a gente tem de bom, o que a gente tem que continuar e o que a gente precisa melhorar e mudar. Nesse rebrand, o que foi constatado? Que o nosso forte era prestar serviço para governos.
que, olha, a gente fazia isso com uma maestria. E aí, o que nós fizemos? Falamos, então, beleza, vamos focar nisso, focar no que a gente é bom, certo? E vamos deixar os outros para as outras pessoas que são boas, para as outras empresas prestar esse serviço. Vocês focaram no segmento que dava não só mais crescimento, mas mais margem, imagino, para vocês. Focaram, esse aqui é o nosso público-alvo. Sim, e naquilo que a gente era bom. A gente é muito bom em prestar serviço para governos. A gente adquiriu essa maestria por conta de todo o nosso histórico, né? Eu tive um sócio durante toda essa existência, que é alguém que veio da área pública, trabalhava com pessoas, com gestores públicos, e isso ajudou muito a gente também a ter esse foco, a saber o que era bom, o que funcionava, o que não funcionava. E o que a gente viu? Você precisa ter, como você falou, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter produtos de qualidade, mas você também tem que ter relacionamento e você tem que saber como prestar esse serviço como um todo. Não basta simplesmente você ter um software. O seu produto, ele tem que ser composto por relacionamento, tem que ser composto por um produto de qualidade, um software de qualidade e um pós-venda. Um atendimento ao cliente como um todo. Então, e isso a gente viu que a gente fazia muito bem. E a gente falou, beleza, então a partir de agora a gente vai fazer isso. E a gente focou e se posicionou dessa forma. Bacana. Engraçado que você comentou aí a questão do... Vocês tomaram uma escolha, tiveram uma escolha. Vamos focar no cliente pessoa pública, né? Jurídica pública. O erro que eu mais vejo os empresários cometer hoje é exatamente a falta de foco. Querem fazer tudo e não fazem muitas vezes nem metade do que deveria ser feito. Como é que foi a decisão na época? Porque vocês já atendiam o setor público e vocês também tinham o setor privado para atender. Sim. E como que foi ali na época? Olha, o foco nosso tem que ser a questão da pública, o nosso crescimento está aqui, a nossa margem está aqui, o nosso lucro principal está aqui no setor público. Eu pergunto isso porque, embora vocês fizeram rebranding, envolveram outras pessoas junto, mas no final a canetada está na mão dos sócios. Como é que foi para vocês isso? Assim, eu falo que decisão, né, vem da própria palavra, né? Decisão, você corta-se, né? Então, não é fácil. Eu falo que a gente é sempre um pouco apegado, né? Principalmente assim, quando os seus clientes gostam do que você faz. Mas, pelo amor de Deus, não dava, não tinha margem e realmente a gente não era tão bom no privado quanto a gente era no público. Foi difícil? Foi difícil. Uma decisão difícil de você tomar e falar, cara, será que eu vou fazer a coisa certa? Mas eu acho que essa resposta também ninguém tem, tá? Mas você vai sair do privado e mexer com o público. Vamos nos posicionar. Todo mundo que está aqui nos ouvindo sabe o quão difícil é uma decisão dessa. Né? Nós estamos num momento extremamente politizado hoje. Então, uma decisão dessa, as pessoas falam assim, nossa, mas vocês vão se posicionar que vocês prestam serviço para governos? Sim. A gente presta serviço para governo. A gente vai falar isso porque a gente é bom nisso. E a gente sabe como a gente faz. Então, assim, foi difícil? Foi muito difícil. Mas quando a gente viu que o faturamento aumentava, que a margem aumentava e que os nossos clientes ficavam extremamente satisfeitos, a gente falou, ótimo, tomamos a decisão correta. Sim. E aquilo que você falou, vocês tiveram também um tempo para entender, para saber como se trabalhar para o governo. Porque ao mesmo tempo que ele é um grande fornecedor, não só para o setor de tecnologia, né? Tem outros setores também que fornecem para governo. Muitos gostam, outros não. E tem os desafios, como qualquer outro fornecedor, como qualquer outro cliente, que você como fornecedor venha oferecer os serviços para ele. Tem sempre os dois lados da moeda. E vocês acabaram que se especializaram nisso, né? Em trabalhar com tipo de governo, com demanda, com necessidade, com troca de governos, com mudança de secretariado. Porque diferente da privada, que às vezes você atende um empreendedor, ele fica o resto da vida na frente da empresa, o público a cada 2 ou 4 anos está fazendo a sua mudança, né? Eu falo que ele não deixa a gente se acomodar, viu, Ricardo? É uma coisa que a gente, enquanto empreendedor, você sabe que a gente não pode se acomodar de forma nenhuma, né? A gente tem que estar sempre fazendo diferente, a gente tem que estar sempre sendo sacudido. E esse mercado faz isso com a gente. É natural. Eu falo, inclusive, por exemplo, eu estava fazendo uma prospecção, estou ainda fazendo uma prospecção, por exemplo, no Mato Grosso, e estava assim, andando super bem. Houve as eleições municipais. O secretário foi para ser o secretário municipal de Cuiabá.
que acontece? Você começa Volta tudo de do novo. zero. Volta do zero, porque é outro cliente, é toda uma negociação nova que você começa. Então, eu acho que isso ajuda a gente, porque não deixa a gente ficar nesse comodismo, entendeu? Tá sempre nos sacudindo. E eu acho que isso é bom, acho que isso é interessante. Com certeza. E vem cá, em 40 anos de mercado de tecnologia, qual que foi o erro que você cometeu assim, que você falou assim, nossa, isso aqui me deu um aprendizado bacana? Porque até para falar de bastidor, né? Todo empreendedor erra em algum momento. Claro. Se você fosse... eu nem diria voltar ao passado e mudar, porque acho que o erro faz a gente aprender a não cometer erros maiores no futuro. Mas qual que você colocaria? Olha, quando a gente começou, na época a gente éramos em 9 pessoas como funcionários de uma outra empresa. Eu convidei todo mundo para ser meu sócio. Entendi. Então, eu acho que é o aprendizado que fica. Se fosse hoje, eu acho que eu não convidaria todos. Porque eu acho que até para você ser empreendedor, você precisa ter um perfil. Eu acho que esse perfil não é todo mundo que tem. Principalmente que é o de correr risco. Sim. Eu acho que assim, a maior questão do empreendedor é o risco. Então, nem todo mundo tem esse perfil de risco. Não é que eu acho que tenha sido ruim, igual você falou. Aconteceu. Mas eu vejo que quando a gente tem pessoas com perfil de empresário, eu acho que o negócio vai mais rápido. Você resumiu, então, o fato de escolher sócios para você que sejam complementares a algo que você... Não tem, né? não tem ou está deficitária naquele ponto. Eu diria que seria Sim. esse, que na época a gente vai pela emoção, criar uma empresa, mais gente juntos, ex-funcionários se unindo para fazer. Exato. Mas nem todo mundo aguenta ali o carregar e levar o balde e subir a montanha. Que todo mundo tem isso. Se a gente for ouvir, né, os grandes empresários, o começo, você foi, né? Você deve ter uma história legal também disso. A gente tem aquele começo que é difícil, que eu falo que é o carregar as pedras. Então, assim, eu vejo que todo mundo tem isso. Até você realmente ter... consegui asfaltar essa minha parte aqui, eu acho que agora eu consigo. Montar um time bom, né? Isso é muito importante, eu acho, complementares, inclusive. Isso nos ajuda muito a gente ir para frente. E no final, assim, eu diria que depois muitos foram saindo aí ao longo da existência da empresa. Eu fiquei só eu e mais um sócio. E eu digo assim, uma sociedade... Os outros foram saindo porque não queriam. Saindo, não foi você foram, que... Não, eles queriam sair. Eles foram saindo. Tá. E esse meu sócio último, eu falo que ele faleceu de Covid em 2021. Mas também me mostrou que é muito bom você ter sócio. É muito bom você ter alguém com quem você possa trocar ideias, estratégias e risco, né, também. Se você acerta no sócio, realmente é bacana isso. É muito bacana. Você consegue compartilhar dores, sonhos. Embora tenha limitação do dia a dia ali de vocês, mas às vezes você compensa com conselho consultivo, com conselho de administração. Isso, com diretores, com diretores, né? Exatamente. Gerentes, eu acho que é bem bacana mesmo. Na sua opinião, o que separa a liderança operacional de uma líder estratégica no dia a dia? A liderança estratégica, ela está sempre olhando para o futuro, né? E deve olhar para o futuro. Ela não deve olhar para esse curto prazo. Eu vejo que a estratégia é uma coisa de longo prazo. E o operacional é o dia a dia. É aquele que está olhando ali para a execução eficaz dessa estratégia que está sempre sendo olhada para frente. Eu acho que se nós não tivermos alguém que esteja sempre olhando no longo prazo, a nossa empresa também vai ficar mais encurtada, né? Não vai conseguir olhar para isso, né? Sim. Então, eu acho que o que distingue é exatamente isso. Eu acho que a estratégia a longo prazo e executivo curto prazo. Tá. No começo das operações, você tem que se virar um pouco em cima de tudo, então, né? Você foi operacional e hoje você é estratégica. Em que momento, qual foi o seu day one que você falou, tá na hora de eu virar a chave? Quantidade de pessoas, projetos crescendo, faturamento. Em que momento você falou que se eu não sair mais... Embora a gente nunca tire o pezinho totalmente do operacional, né? Mas se eu não deixar um pouco mais aqui e dar mais atenção aqui, focando no crescimento da empresa, né, a gente não vai chegar onde a gente quer. Você teve um day one? Eu acho que eu sempre tive um pouco disso. Eu, na realidade, assim, apesar de estar sempre muito no operacional no começo ali,
E esse meu sócio, ele era muito mais linha de frente, vamos chamar assim, do olhar no longo prazo. O que eu vejo? Eu sempre fui muito uma pessoa de confiar nas pessoas. Então, o meu time chegava e falava assim, ô Sueli, tem um negócio novo aí, o que você acha disso? Eu falava, vamos experimentar. Então, eu sempre estava muito pensando mais na frente do que, nossa, será que a gente não devia ficar mais focada aqui agora? E vamos ver se isso vai dar certo ou não vai dar certo? Eu sempre acreditava nas pessoas. É claro que às vezes a gente leva uns tropeços, como você está falando. Às vezes a pessoa não está fazendo tão bem quanto você. A pessoa não atende tão bem o cliente quanto você. Mas se a gente não trabalhar essa questão da confiança, para mim isso é assim, a coisa fundamental, sabe? Em qualquer negócio. Porque senão você vai falar assim, eu não vou dar conta de tudo, eu não vou conseguir fazer tudo, eu não vou estar o tempo todo junto. Então, hoje, por exemplo, eu vejo, vai pessoal para o Brasil todo, vai apresentar software, vai nos representar nos congressos, e eu falo, já pensou se eu não tivesse confiado que os meus diretores, meus gerentes, iriam treinar as pessoas, iriam colocar as pessoas para fazer os treinamentos necessários para isso, eu não ia conseguir fazer nada, eu tenho meu limite físico para isso. Sim. Então, eu acho que foi uma caminhada gradativa, eu diria. E essa confiança, mas nunca solta, né? Imagino que você tenha métricas, números, indicadores que você coloca para cada área da empresa. Sim, nós trabalhamos com, né, depois da questão, por exemplo, de Scrum, que a gente começou com Scrum, aí a gente foi trabalhar na agilidade. Tá. Então, aí hoje a gente tem OKRs para toda a empresa, não só para a área de tecnologia. A gente implantou esse processo. Depois disso, a gente trabalhou estamos hoje trabalhando com um processo chamado de liderança evolucionária. Então, a gente tem todos os nossos KPIs, metas, e a gente monitora isso mensalmente. Então, aí a gente tem apresentação de resultados pelas áreas operacionais, daí pelas diretorias e pela área estratégica, sempre vinculando com as estratégias macros que a gente tem. Então, assim, isso é um processo já claramente definido que a gente trabalha na empresa. Bacana. Para quem está ouvindo e não entende muito... Que aqui acho que eu e você, a gente se empolga e acho que tanto eu começo a falar termo técnico de negócio e você também... A gente se entende na conversa, né? Sim. Mas você consegue explicar para o pessoal em termos mais leigos o que é o Scrum e a OKR? O que acontece? A gente começa com a nossa estratégia geral da empresa. Então, isso a gente tem, por exemplo, na área de negócios, qual vai ser a nossa estratégia para 3 anos? A gente está trabalhando com um horizonte de 3 anos. Então, a gente tem de negócios, a gente tem de finanças, a gente tem do processo da expansão, então de clientes. E aí, a gente vai cascateando para baixo. Negócio tem marketing e tem comercial. Qual vai ser, então, os objetivos de marketing e qual vai ser os objetivos comerciais? Certo. Então, a partir disso, cada um tem uma meta pequena, quando vem, por exemplo, para a área operacional. E aí, mensalmente, a gente mede isso. Eu tenho que alcançar 5 novos estados até 2000, nós estamos em 26, 27 e 28. Até 2028, nós temos que ter 5 novos estados clientes. Qual é o nosso negócio que vai trabalhar a expansão? No nosso caso, nós temos 4 verticais de negócio, uma que é de alimentação pública, uma que é de habitação pública, uma que é de gerenciamento eletrônico de documento e uma quarta que é de outsourcing ou terceirização de mão de obra na área de tecnologia. Escolhemos, definimos por todas as condições mercadológicas que nós estudamos que a nossa vertical de expansão vai ser alimentação pública. Bacana. Então, hoje nós estamos já em 3 estados. Queremos chegar a 6 estados, então até 2028. Entendi. E é isso que a gente vem trabalhando. Vocês criaram uma esteira de produtos e focaram nesse principal. A importância do foco novamente, né? De você escolher o que está dando mais resultado, mas sem deixar os outros de lado. Aí acredito que à medida que você entra num órgão público, você acaba fazendo ali o que no jargão técnico a gente chama de cross-selling, né? Oferecer outros produtos para um cliente que já tem, mas
que já compra ou que já te atende em algo, mesmo sendo o cliente um cliente público. Sim, porque a gente sabe, né, que quando é mais difícil você conquistar um cliente do que você ir aumentando a sua cesta de produto para aquele cliente, né? Então, é isso que a gente trabalha mesmo. Porque quando você trabalha confiança, aquele cliente fala, pô, legal, bacana, gosto desse serviço, gosto da forma como vocês me atendem, estou precisando de mais isso, isso e isso. Até porque as nossas verticais, a alimentação e a habitação são duas bem distintas, mas o gerenciamento eletrônico de documento, ele permeia por essas outras duas verticais. Certo. Então, ele é como se fosse um fornecedor da alimentação e também um fornecedor da habitação, quando esses clientes nossos precisam de algumas coisas de gerenciamento eletrônico, então a gente também acrescenta. Precisamos de mão de obra para algumas execuções e não temos. A gente fornece, então, a terceirização de mão de obra, que seja para digitalizar documentos, que você falou aí no começo da digitalização para o governo, que à medida que está se avançando, eu acho que a Covid veio e trouxe muito isso, né? A gente, o digital aconteceu, né? Algo que a gente fala que demoraria aí uns 20 anos, a gente fez aí em 2 anos, 3 anos, a gente fez essa automatização. Então, é mais ou menos dessa forma que nós trabalhamos, mas escolhemos a alimentação porque hoje nós temos certificados de que somos a única empresa que consegue atender a gestão da alimentação pública escolar de ponta a ponta, que a gente fala. Imagino que esse software, esse atendimento também dá mais segurança para a pessoa do órgão público, né? Sim. Tanto para dados, quanto para informação, quanto para prestação de contas, né? Porque até fazendo a brincadeira, sempre quando tem algum problema, algum escândalo que sai na televisão, alguma coisa relacionada à merenda. A merenda, né? Tem sempre alguma coisinha ali. Então, com um software desse, homologado, já certificado, ele dá um pouco ou muito mais segurança pro próprio prefeito, pro próprio representante público ali se respaldar com mais segurança de que ele está fazendo um trabalho mais bem feito naquela área. Até porque, assim, existe a cobrança pelos órgãos técnicos, que é o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado. Quando você não tem uma prestação de contas adequada, você tem a glosa que se fala, ou seja, parte do recurso ele é reduzido, vamos dizer assim. Então, quando a gente entra com esse software, ele tem justamente esta certeza, porque ele é auditado esse processo do começo ao fim, até a prestação de contas lá para o próprio MEC, né? Através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que é o que gere o recurso da alimentação pública hoje. Interessante. Quando a gente fala de órgão público, a parte não só em geral, a parte pública na questão tecnológica e digital, você acha, quando a gente se compara com o órgão privado, vê que ela está um pouco atrás, um pouco muito atrás. Você acredita que o órgão público nessa parte digital, tecnologia, está mais atrasada ou mal conduzida por representantes públicos? Eu diria que eu acho que a gente tem um pouco de cultura nisso aí, sabe? Eu não diria que está atrasado. Que eu vejo que tem alguns lugares que ainda a infraestrutura está muito aquém. Eu acho que a infraestrutura é algo que precisa realmente ser modernizada, vamos chamar aqui. Você acha que eles não entendem também um pouco o potencial que uma prefeitura mais digital ou um estado mais digital poderia trazer para os cidadãos? Eu vejo. Mato Grosso do Sul hoje é um modelo, né? Eu vejo até porque tem um gestor enquanto governador. Isso a gente mudou bastante com relação a isso. Nosso estado, ele sempre foi muito referência nisso, tá? Isso quando a gente vai para os outros lugares, você vê que a gente é bastante referência em muitas coisas. A gente aqui acredita que não, mas quando você sai, quando você vê outros estados ele vamos dizer assim, modernizado em muitas outras coisas e em outras estão muito aquém. Eu acho que a infraestrutura é algo que ainda precisa ser melhorado,
para isso, eu acho que o que precisa mudar é a mentalidade do não compra, vamos chamar assim. Eu acho que o aluguel hoje, vamos chamar assim, né? O aluguel eu acho que é uma realidade e que é muito melhor. Até a gente fala, daqui uns dias ninguém vai comprar carro. A gente vai alugar carro. Sim. Então, eu acho que esse serviço, que é algo que é uma tendência de negócios, é algo que também precisa ser mudado, essa mentalidade para governos. Em vez comprar, para que comprar computadores? Nem na nossa empresa nós não temos mais nenhum computador que é nosso patrimonial. É alugado de outra empresa que é especialista nisso. Uma hora você tem um problema, você automaticamente troca aquilo ali. Né? E dependendo do faturamento da empresa e o crescimento, você consegue, e muitas vezes faz, está no lucro real, você joga até aquela despesa de aluguel de compra em cima e paga menos imposto, né, também. E para nós, o que aconteceu? Quando veio a Covid, nós já estávamos nos preparando dessa forma. Hoje, todos os nossos funcionários, eles têm um microcomputador. Isso permitiu que o quê? Quando a Covid foi decretada, eu falei, todo mundo em home office, a partir de agora. Todo mundo botou o seu computador dentro de uma mochila e foi para casa. Então, assim, isso é algo que te dá uma flexibilidade e uma forma de trabalho muito diferente. E eu acho que isso é algo que a gente precisa ainda colocar para gestores públicos, para sair de algumas amarras, que eu falo assim, que a nossa legislação também ainda não permite. Por exemplo, a própria legislação trabalhista ainda é do controle de jornada. Então, assim, tem coisas que a gente ainda precisa evoluir. Não cola mais com a evolução que a gente tem. Não cola e eu acho que assim nos prejudica. Entendeu? Então, eu vejo que é isso que ainda nós precisamos evoluir enquanto Estado, vamos chamar assim, né? Com certeza. Você falou que vocês trabalham muito com KPIs, com indicadores no dia a dia da empresa. Quando a gente tem os indicadores e acompanha, é mais fácil a gente tomar uma decisão mais estratégica, mais direcionada. Mas como você faz quando você não tem todos os indicadores na mão? Como é que você toma a decisão? Bom, Jack Welch dizia, né? Líder é decisão, né? E o líder de verdade, ele toma decisão em 2 segundos, tá? Isso é uma... Independente de você ter ou não ter dados. Ele diz que aquela decisão que já está com você, depois os dados só comprovam se estava certa ou não. Então, eu vejo que... Uma questão de feeling. Eu acho que a decisão é uma experiência e quem gosta de decidir, quem sabe decidir. Tem pessoas que não decidem. Você vai dar todos os dados, vai dar todas as informações e a pessoa não vai decidir. Então, eu acho que assim, isso é uma coisa que também a gente, enquanto líder, você precisa olhar para os seus liderados e ver. Quem pode ser líder é aquele que sabe tomar decisão e que toma a decisão, porque vai ter risco e vai ter responsabilidade depois. E por que você acha que a pessoa, mesmo com um dado, eu também já vi muito isso, eu tenho minha opinião, acho que você tem a sua também. Mas por que você acha que às vezes a pessoa, mesmo com um dado, e às vezes pessoas em cargo de gestão, em direção, fica com medo de decidir? Tá no lugar errado, né? Tá no lugar errado para mim. Essa pessoa não serve para ser líder. Porque o erro qualquer um é inevitável. Né? A gente pode cometer erro. Sim, a gente comete erros, na verdade. Comete erros. Então eu vejo que ou você está para ser líder ou não, né? Eu sempre digo do estar porque, como diz, a gente ainda não é nada. Eu falo, nem humano a gente ainda é direito. Estamos um pouquinho atrás ainda, um passo atrás para ser humano. Indo nessa linha de erro e acerto, o que mais desgasta você como presidente hoje da empresa e quase ninguém enxerga? Olha, difícil essa, hein? Mas eu acho que o que mais me aborrece são questões muito pequenas. Eu acho que as coisas pequenas é que realmente nos desgastam, sabe? Algo que às vezes assim para você é tão óbvio, mas não é óbvio para todo mundo. Então a gente sempre fala, o óbvio precisa ser dito. Né? Então, assim, porque às vezes a gente, com a nossa experiência, a gente fala, não, mas nossa, tá tão óbvio isso. Óbvio. Não, tá óbvio pra gente. Uma vez eu falei isso aí pra uma pessoa, mas eu lembrei de uma história aqui agora. Aconteceu exatamente a mesma coisa, a mesma situação que você falou. Eu falei a mesma coisa. E eu nunca esqueço, tá? Com um amigo meu, acho que você deve até conhecer o Delmar.
Eu falei, cara, mas olha isso aqui tá tão óbvio, por que a pessoa não consegue ver? Aí ele virou pra mim, se ela conseguisse ver, ela tava no seu lugar e não o contrário. Exatamente. Aí você fala, é verdade, né? Então, é realmente a experiência, o dia a dia, as coisas que a gente aprende que às vezes pra gente se tornou comum, mas para as pessoas que às vezes estão aprendendo, estão no processo dela de aprendizagem, seja na empresa, seja empreendendo, sim, qualquer que seja. Ou né? às vezes no seu próprio dia a dia, nos seus relacionamentos mesmo, eu acho. Também. Às vezes a gente está enxergando algumas coisas e normalmente quem às vezes está na situação também operacional, que eu vejo, às vezes não enxerga mesmo, sabe? Então acho que assim, o óbvio precisa mesmo ser dito. Qual foi o risco mais calculado nessa questão de decisão? Qual foi o risco mais calculado que você tomou? E no final, deu bom ou deu ruim? Eu acho que foi na Covid, tá? Que foi exatamente isso. Falou assim, ó, eu me lembro exatamente, 18 de março de 2020, está decretada a Covid. E aí entraram os diretores e falaram, e agora, Sueli? Falei, agora todo mundo de home office. Mas quando? Falei, agora. Mas como que nós vamos fazer isso? Faz um termo, entrega o computador para todo mundo e manda todo mundo para casa. Aí eu falei, gente, é isso. O que nós precisamos neste momento? Garantir a segurança das pessoas. Então, todo mundo para casa. E à medida que os problemas forem surgindo, nós vamos resolvendo os problemas. E eu sempre falo que a Covid resolveu um problema para nós, que foi o de crescimento de pessoas. Como a gente colocou todo mundo de home office, veio a lei que permitiu todo mundo trabalhar de home office. E aí, quando terminou, a gente teve essa modernização nisso. E isso resolveu o nosso problema. Hoje a gente tem funcionários espalhados pelo Brasil todo. Quantos funcionários hoje? Próximo de 800. Então, eu falo assim, Covid foi isso aí. Mas poderia não ter dado certo, né? Com mas certeza. Foi algo... E que eu, logicamente, tomei, né, a decisão ali naquele momento, pensando nisso, nas pessoas, né? Que é o que eu te falei desde o começo, o meu forte é esse. Eu sempre penso primeiro nas pessoas, depois no resto. Sim. Naquele momento, a gente precisava pensar na segurança das pessoas. E como que você controla os 800 funcionários? CLT, imagino, a instância... em cima de carga horária, em cima de resultado e projeto que é entregue. Tá aqui, essa meta desse mês é isso aqui, entregou, tá tudo certo. Assim, o que acontece? A gente tem uma legislação, igual eu te falei, e a legislação, ela não permite que você não tenha controle de jornada. Você precisa ter controle de jornada. Tá. A gente não controla. De verdade, assim, né? Tá. Que os juízes de trabalho não me escutem falando isso. Mas nós conseguimos, via convenção coletiva, a fazer o que a gente chama de pré-assinalamento de ponto. Então, assim, a gente tem um pré-assinalamento. Tá? E as pessoas trabalham por entregas. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente conseguiu trabalhar essa parte da legislação. Tem uma parte da legislação, tá tudo legal, certinho, entendi. Legal. Não, tá tudo certinho, então. É isso que a gente faz. E aí, mas você controla na prática, você foca mais só no resultado. Entrega isso aqui, tipo... Porque, como eu te falei... É o que tá valendo. Todo mundo tem o que a gente chama de diária. Todos os dias, os times se reúnem para falar o que deu bom, o que deu ruim ontem. A gente tem uma quantidade de ações e de resultados a serem atendidos num determinado tempo, que é o que a gente chama de backlog. Então, a gente tem ali estruturado, né, por cada coordenador de time, por cada gerente de time, e aí as pessoas do time, de acordo com senioridade, né, vão pegando as tarefas de acordo com aquilo que eles conseguem executar naquele período. E aí é medido isso e é verificado diariamente quais são os problemas que aconteceram e o que a gente precisa fazer para resolver. Muito bem. É dessa forma. Estamos chegando já na metade do bate-papo aqui com a Sueli, falando sobre não só a empresa Digix. Legal. E tecnologia e setor público como um todo. Mas eu quero lembrar a você que nos acompanha a seguir o podcast Negócios de Primeira no YouTube, a seguir, acompanhar o podcast, a curtir o episódio, que eu tenho certeza que a experiência dela por si só já faz jus
a essa curtida, que com certeza 40 anos no mercado de tecnologia e atendendo órgão público não é para qualquer um. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta para você sobre resiliência. E agora também no Spotify, né, onde você pode ouvir o podcast indo para o seu trabalho, para sua casa. E também não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos episódios. Isso aí, Ricardo. Crescendo em contratos públicos, agora vem a resiliência. É mais resiliência ou é mais estratégia? O que você considera? Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que resiliência é muito importante, né? Como eu falei, é um mercado que você está sempre sendo flexível, vamos dizer assim, né? Porque a cada 4 anos, a cada 2 anos, tudo se transforma. Então, você precisa acreditar mesmo no seu projeto, que aquilo realmente vai fazer a diferença para o seu cliente, para você realmente permanecer. Mas é claro que você precisa ter uma estratégia, precisa ter um produto legal que faz a diferença. Então, eu acho que assim, desde o início a gente falou, não, a gente quer trabalhar com algo que realmente vai levar um valor para o nosso cliente. Então, assim, nós medimos isso também. Nós também temos pesquisas depois para ver se o nosso produto está atendendo ou não está atendendo, o que ele precisa melhorar. Isso é uma constante para a gente. Os nossos clientes, para você ter uma ideia, eles são todos premiados. A Secretaria de Educação daqui do estado, ela já foi premiada várias vezes na área da alimentação. A habitação já foi premiado várias vezes. E não é a DIGPS que é premiada. É o estado do Mato Grosso do Sul que é premiado. Sim. Então, eu acho que isso é sempre, vamos dizer assim, uma resiliência de estar sempre medindo, você está sempre fazendo e você está sempre melhorando. Porque nada é estático. Acho que nada. Eu acho que, então, até a gente, por isso que eu falo de humano, porque eu acho que a questão de evolução é algo que é inerente a gente. E enquanto empresa, é algo que a gente tem que buscar sempre e não se acomodar. Sim. Porque senão você fala, poxa, tô legal. Não, tá legal, mas eu preciso melhorar mais ainda alguma coisa. Então, essa questão, por exemplo, de você ter os seus indicadores, você medir, você tá bem, mas você precisa ouvir o cliente. Sim. E aí, como é que tá? O que tá bom? O que não tá bom? Nós acabamos de... É o que a gente chama de CS, né? Sucesso do cliente, sair atrás das informações. É importante até você falar nisso, porque muita gente acaba achando que a venda é a prospecção, é a retenção, é o agendamento, é a conversão. Pouca gente, às vezes, continua ali retroalimentando o cliente, atendendo, ouvindo ele. Porque esse sucesso do cliente da ponta não é só o sucesso da empresa, mas também é o sucesso de indicações de pessoas que podem chegar em cima de você, né? Com certeza. Então, isso é exatamente isso que acontece. Quem indica são os nossos clientes, não é a gente. Não adianta você chegar, por exemplo, num estado novo, onde você não conhece ninguém, sem indicação nenhuma. As pessoas nem te recebem, entendeu? E agora, quando você já participa ali junto, você tem as pessoas que realmente falam, não, essa empresa aqui, você pode confiar, porque aquilo que ela diz que vai entregar, ela entrega. Mas cada cliente novo também é um desafio. Nós estamos, inclusive, agora, por exemplo, com o estado do Paraná, que é referência, né? Um estado que tem o seu governador 92% de aprovação. Ele tem a alimentação pública deles é referência, tá, nacional, e eles nos contrataram, ou seja, eles têm dor e a gente precisa resolver essa dor. Então nós vamos ter o nosso prazo para fazer isso, mas no final a gente tem que saber, resolvemos a dor do cliente? Realmente levamos esse valor para ele? Sim. Porque eu acho que é isso que é importante. Sem dúvida. Quando a gente fala de negócios, crescimento, acho que de empreendedor para empreendedora aqui também, empreendedor para empreendedora, a gente leva tombo. Todo mundo já levou algum tombo. Só que a maioria das pessoas às vezes não sabe como reagir nem o que faz. Muita gente estressa, muita gente desiste, muita gente entra em colapso, né? Às vezes quando perde um contrato grande. Não sei se você já perdeu. Normalmente grandes empreendedores sempre perderam algum contrato, algum serviço grande. Sim. Isso aconteceu com você? Você está dizendo que sim. E o que você fez para no dia seguinte, depois disso acontecer? Como é que você trabalhou? O meu aprendizado foi de algo que a contabilidade nos ensina, né? O tal do devedor duvidoso.
Isso aí existe, tá lá na contabilidade, porque todo mundo tem isso na vida. Certo. O que a gente tem que trabalhar? Provisão. Tá. Então, assim, você tem que lembrar que parte do seu lucro tem que voltar para o seu negócio, para ele dar certo. O que eu vejo também é que muitos empreendedores, parte do seu lucro não é revertido para a própria empresa. Ele pega, lógico, você é livre para fazer o que você quiser, mas parte do seu lucro ele tem que retroalimentar o seu próprio negócio, senão ele também morre. E até fazer caixa, imagina, para quem atende órgão público, né? Sim, sim. E eu acho que para todo mundo, sabe? Eu acho que assim, o que é importante? É importante você ter os seus indicadores econômicos e tudo mais. Mas o que é mais importante no dia a dia? O caixa. Sim. Você não pode nunca desviar um segundo do seu caixa. Se você não tiver caixa, não tem como você sobreviver. Sim. Às vezes você tem a receber, mas se você não tiver caixa, você está morto. Tá falando agora no almoço, né, inclusive com um grupo de empresários, exatamente isso. O grande desafio do varejo é esse, né? Porque você precisa comprar cada vez mais à vista para conseguir preço para revender em grandes lojas de varejo, só que você parcela aquilo em 12 vezes. Então, ou seja, você descasa, tira seu caixa para fazer uma compra à vista, um parcelamento para receber em 12 vezes. Então, quanto mais você cresce, mais você descasa o faturamento do caixa. E aonde muita empresa cai, onde muita empresa quebra, né? Sim, porque daí a questão, por exemplo, do capital empregado, né? Ou é o seu próprio capital, o capital do acionista, ou é o capital que você empresta. Agora, hoje, a gente sabe, o juro está altíssimo. Então, muitas vezes, esse custo aí de capital empregado, ele é muito maior, o que você fica justamente sem um fluxo de caixa flexível, né? Com certeza. E hoje a famosa frase, deixa eu ver se eu lembro. Faturamento é vaidade, EBITDA, né, que é o lucro dos impostos, é sanidade, só que a realidade é o lucro, é o caixa. É o caixa, exatamente. É o caixa. E eu nem diria o lucro em si, né? Mas é justamente o caixa mesmo. Caixa, o dinheiro. Quanto que tá o dinheiro lá no banco? Qual que tá o dinheiro no banco, né? E se você não trabalhar essa coisa da provisão que eu digo, você não consegue ter um caixa saudável. E muitas, eu conheço muitas empresas que não trabalham dessa forma. Como eu disse, essa coisa do tombo, ela fez justamente isso. Eu falei, não, peraí, eu tenho que trabalhar com um caixa que me suporte X meses. Porque se eu não tiver nenhum recebimento e se eu tiver que fazer alguns desligamentos, principalmente de pessoas, eu tenho o caixa para fazer isso. Então a sua formação em ciências contábeis, imagino que tenha sido fundamental para essa decisão. Sim, eu falo que todo mundo deveria fazer contábeis, eu tá? também acho. Eu sou apaixonado por contábeis. Eu apoio você nessa campanha, inclusive. Né? Eu acho que todo empreendedor tem que saber mais finanças e mais contábil. Sim, porque eu vejo que muitas pessoas, líderes que estão nas pontas, por que também eles não conseguem tomar algumas decisões? Porque não tem esse conhecimento. E eu acho que esse conhecimento, ele é fundamental, como a gente falou. Não adianta você ter a vaidade. Opa, eu tô com meu faturamento de milhões. Tá, mas você não recebe, né? Você não tem o seu caixa para você girar o seu negócio. Então, isso não adianta. É um risco. É um risco. Eu brinco, é uma Ferrari correndo no escuro. Pois é. Né? Uma hora pode bater. É melhor você ter normalmente bate, né? Melhor você ter seu Fusquinha, né? Que ali garante seu dia a dia. Seu Fiat Uno que sobe montanha acima, atolado, ultrapassa os caminhões e as caminhonetes. Isso mesmo. Isso aí. Você é uma liderança hoje que tem a didática, o interno seu de trabalhar de portas abertas. Tanto é que na própria empresa, a sua sala está logo na entrada. Sim. Isso mesmo. E fica ali aberta para tanto os colaboradores para cliente que entre. Isso foi uma decisão estratégica que você tomou lá atrás? Foi uma necessidade? Eu acho que foi uma vontade. Foi uma decisão mesmo, uma vontade. Eu falo que as minhas portas estão sempre abertas e hoje eu digo que as minhas portas, ela é o WhatsApp, ela é o Instagram, ela é o YouTube, ela é qualquer meio que as pessoas quiserem me acessar. Então, eu sempre respondo a todas as pessoas.
Pode ser até que não seja meu funcionário, seja meu colaborador. Mas a pessoa entrou em contato comigo, ela vai ter um retorno. Eu falo, às vezes demora um pouco, porque às vezes a gente não consegue responder na rapidez que a gente gostaria. Mas eu sempre atendo as pessoas, sempre. Ah, mas a pessoa não importa. Não importa quem seja. Que é muito legal, às vezes até a pessoa da limpeza, que a nossa limpeza é terceirizada, teve um dia que ela falou assim, ai, dona Sueli, a senhora viu, eu cortei sua plantinha ali. Eu falei, nossa, ficou ótima, muito obrigada. Então, assim, se você não tiver essa escutativa, que eu acho que é isso que é importante, né? Mais importante do que a gente falar, é a gente ouvir. Quando a gente está disposto a ouvir, eu acho que isso faz muita diferença pra gente no nosso dia a dia. Vocês foram uma das primeiras e são uma das poucas empresas que trabalha hoje a licença menstrual, né? Sim, nós somos a primeira tech. Que legal. A primeira tech no Brasil? Olha que bacana. Como que funciona na prática a licença menstrual, até para quem está olhando entender um pouco essa questão? E você diria que foi uma decisão mais estratégica, cultural ou uma decisão de posicionamento? Foi de posicionamento. Eu falo que assim, a gente fala muito de inclusão, muito de diversidade. E eu sempre digo o seguinte, a gente só vai conseguir trabalhar realmente diversidade quando a gente ouvir os diversos. Tá. Então eu falo assim, por que eu falo de mulher? Por que eu sempre quero acolher as mulheres? Eu sempre quero dar voz mais para as mulheres, porque eu sou mulher. Então, eu sei o quão difícil sempre foi chegar até aqui. Eu sempre sei o quão difícil é um período menstrual. Eu sei o quão difícil é você ter filhos e você trabalhar com seus filhos pequenos. É chegar um dia que você não tem ninguém para você deixar seu filho, você vai ter que levar seu filho para trabalhar com você. Ou na faculdade para estudar com você, porque você não tem com quem deixar. Porque foi algo que eu vivi. Então, eu sei falar disso. E o que acontece? Então, sabendo disso, a gente falou assim, puxa, a gente precisa olhar para essas mulheres. A gente precisa acolher essas mulheres. Aí eu falei, puxa, vamos pensar em um benefício que realmente traga uma diferença para essas mulheres. E aí a minha equipe de RH fez uma pesquisa mundialmente, porque nós temos Japão, inclusive é lei, tá? Na Coreia, acho que do Sul também é lei. E ela falou, Sueli, vai ser difícil a gente levar um projeto desse e transformar em lei, assim, vai demorar muito tempo. O que a gente pode trazer como benefício? E aí a sugestão foi, normalmente as pessoas menstruam de 5 a 7 dias. Bom, vamos ficar aqui no meio termo, vamos dar 2 dias, para aqueles dias onde realmente as mulheres não tiver condições de ir trabalhar. Ah, mas precisa apresentar atestado médico? Não precisa apresentar atestado médico. A pessoa só comunica ou ao departamento pessoal ou ao seu time. Entendi. Gente, hoje estou menstruada, vou precisar desse dia. Às vezes é meio-dia, às vezes é um dia, às vezes é os 2 dias. E como muitas vezes a pessoa pergunta, mas não tem desvio disso? Eu vou dizer para você, é muito pouco. É muito pouco. Então, assim, foi uma grata satisfação para a gente, porque a gente mede também. Se tá, como que tá tendo, a gente tá percebendo que pode estar tendo algum desvio em algum lugar, a gente vai, a gente esclarece, a gente fala, gente, este é algo que nós conquistamos. Se a gente desviar, a gente vai prejudicar todo mundo. Sim. Então, é nesse ambiente de confiança que a gente atua. Tem que ter bom senso. Tem bom senso. E a gente viu que é bacana, é legal. Tem funcionado muito com a gente, sabe? E depois disso, a gente já viu que teve outras empresas que também já colocaram licença menstrual. E tem até projeto de lei já tramitando no Congresso. Então, quantos por cento de mulheres a empresa? Hoje a gente tem 56%. É bastante, porque normalmente o segmento de TI é mais dominado por conta de uma questão lá atrás pelo homem, né? Hoje em dia, então, tá bem balanceado, até mais. Para você ter uma ideia, a gente tem na área de tecnologia mesmo, porque aqui tem bastante gente da terceirização, né? Tá. Nesses 56%. Mas para você ter uma ideia, nossas 3 gerentes de verticais são mulheres. Olha que bacana. Então, eu acho que assim, esse olhar feminino é um olhar sistêmico que eu falo, né? E o masculino, ele é mais diretivo.
Então eu vejo que é um complementar. Eu vejo que isso é muito legal, não é? Ah, Sueli, você só quer mulheres trabalhando com você? Não. Eu acho que só mulher não é bom, só homem não é bom. O que é bom é os dois juntos. Eu acho que as duas cabeças, quando sentam para pensar juntas, eu acho que dá bom, dá muito bom. Teve algum momento na trajetória que você desacreditou ali no crescimento da empresa, que você ficou um pouco com dúvida, que você ficou um pouco desanimada? E o que você fez que eu vou continuar? Porque você passou por vários momentos. Você teve lá atrás, no início da empresa, onde você entrou como colaborador, certo? Sim. E aí você ganhou confiança, que sugeriram um contrato de vesting, imagino eu. Não sei se você colocou dinheiro ou não, ou se trocou pela sua confiança que você teve no início da empresa, mas trocou por vesting, e depois a empresa, sócios foram saindo, você foi ficando, você trouxe 9, e no meio do caminho as pessoas foram te abandonando e você continuando. Eu falo também, acho que todo empreendedor passa por isso, por esses desafios de altos e baixos. E acredito que você tenha passado também por isso lá atrás. Teve algum momento, um momento que os sócios que você chamou foram saindo, que foram ficando, dá aquele frio na barriga, vai dar certo, o custo é alto, como é que eu posso fazer para gerenciar? E por trás de tudo isso tem também seu sonho, né? Cara, não, é meu sonho isso aqui, eu quero continuar. Aconteceu, e o que você fez para virar o jogo e continuar? Eu acho que eu sempre acreditei muito em mim, né? Eu falo assim, teve até a gente pode se dizer que teve alguns pontos de arrogância, vamos chamar assim, né? Mas tive alguns momentos de muita baixa, vamos chamar assim. Teve momentos no nosso país onde todas as empresas que prestavam serviço para governos foram muito desacreditadas, né? Por todo, isso como dizer, eu posso falar porque é público isso, né? Então chega um momento que você fala assim, caramba, será que eu vou continuar mesmo? Será que eu tenho que seguir por esse caminho mesmo? Tá todo mundo sendo desacreditado. Nossa, olha só, eu vou ser olhada torto por conta disso. Mas eu tenho o meu valor. Eu sei que eu consigo fazer isso bem, entendeu? Então eu vou continuar, entendeu? Então eu acho que mesmo com pouco, porque teve momentos que foram poucas pessoas que ficaram, mesmo as poucas que ficaram, a gente deu muito certo depois, porque acreditou. E eu, principalmente, acreditei. Falei, não, eu tenho certeza que a gente consegue dar a volta por cima nisso. E olhando hoje, eu falo, cara, não foi uma decisão legal, que deu certo, mas podia ter dado muito errado também. Normalmente não é nunca decisão. Normalmente empreendedor é muito elevado, né? No começo a gente toma muito mais decisão emocional do que racional, porque aliás, empreender é muita loucura, né? Porque você tira de onde não tem e coloca onde não cabe, você investe seu dinheiro, você não tem garantia nenhuma de nada, embora a garantia não existe para nada hoje na nossa vida. Você tem os desafios, você tem a carga tributária, você tem o governo, você tem o concorrente, você tem as mudanças cambiais e por aí vai. É muito ilógico, só que a gente mesmo assim vai na paixão de querer fazer diferente. A gente acredita, né? Mas olha, eu ouvi a professora Ângela Donágio, numa formação que eu estou fazendo, e ela fala sobre... ela é formada em Direito, mas trabalha com a parte de humanas. E ela fala que toda decisão, ela é baseada na nossa intuição, na nossa emoção. Sim. A gente sempre fala, né, números, ela fala, não, gente, esquece. Emoção. Tanto que ela diz o seguinte, quando você quer tomar uma boa decisão, você tome de barriga cheia, normalmente nas primeiras horas do dia, que você tá com a cabeça mais fresca, que você vai tomar as melhores decisões. Ela falou, porque sempre a gente toma decisão baseada em emoção. Sim, emoção. E a venda também é emocional. E a gente usa a racionalidade para justificar a emoção. Exato, mas não é. Aí você usa a razão para justificar. Que legal isso, né? Porque a gente... Que é importante ter os dois, né? Na verdade. Sim. Você toma pela emoção, mas aí com dado, com racionalidade, realmente tá certo, ou a decisão que eu tô fazendo aqui é um risco. Hoje, com a experiência, acredito que você já olha os dois lados. Você tem o feeling, você tem a vontade, você tem a emoção, mas ali na ponta você vai querer os dados, você vai querer os números para saber se realmente aquilo que você vai decidir está sendo de forma mais coerente com o seu desejo. E eu acho que assim, para mim, eu acho que a gente sempre tem que ser movido por sonhos.
Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Eu acho que o empreendedor, ele é isso, né? A gente está aqui, eu estou falando da minha empresa, que foi lá atrás pensada e graças a Deus deu certo e tudo. Mas eu penso em outra coisa também. Eu também tenho outros sonhos, sabe? Então, assim, ao longo dessa minha caminhada, não foi só a Digix o sonho. Eu acho que a Digix foi um sonho, sim, que a gente vem trazendo com benefícios para as pessoas de forma diferenciada. A gente tem licença maternidade estendida, a gente tem licença paternidade estendida, a gente tem agora auxílio creche, que vai beneficiar tanto homens e mulheres que têm filhos até 4 anos. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que essa paixão, né, que eu falo de sonho, eu acho que a gente tem que ser isso uma constante. Eu acho que o dia que a gente parar de sonhar, ou a gente vai deixar de ser empreendedor, entendeu? Ou não vai dar mais nada certo, entendeu? Qual que foi a decisão mais impopular que você já tomou na sua vida e que depois você provou que estava correto em ter tomado aquela decisão? Algumas demissões. Demissões de pessoas. Normalmente é comportamental. Que me imagino. eram. Não, algumas não. Algumas não foram comportamentais. Algumas foram de resultados mesmo. Ah, entendi. Os resultados não eram bons e os liderados, eles eram insatisfeitos com a liderança. E eram pessoas muito caras emocionalmente para mim. Então, para mim, eu acho que essas são as decisões mais difíceis. Que, inclusive, as pessoas às vezes não acreditam. Falam, meu Deus, como você conseguiu tomar essa decisão? Mas eu acho que é isso que você falou. É emocional? É emocional. Mas você tem aqueles números ali que te amparam. Sim. Então, você tem essa segurança, sabe? De que, opa, legal, eu realmente devia tomar essa decisão. Mas não é uma coisa fácil. Eu acho que demitir pessoas... É sempre difícil. Que, aliás, diz, né, que a gente tem 2 grandes medos na vida, né? Um é de morrer. E o segundo é de ser demitido. Então, né, demitir pessoas eu acho que é uma coisa desgastante. Qual que você diria que é o braço direito hoje de um CEO, de uma CEO de uma empresa? Recursos humanos ou o financeiro? Não vale falar os dois. Escolhe um. Acho que o financeiro. Acho que é o financeiro. Que ele controla ali o caixa e tudo mais. Eu acho porque assim, se você não tiver financeiro, você não adianta ter pessoas. Tá. O financeiro segura as pessoas, né? E você pode trazer pessoas boas também. Se você não tiver financeiro, não tem como você fazer isso. Se você fosse começar do zero hoje, no setor de tecnologia, o que você faria diferente e por onde você ia começar? Eu acho que hoje, eu acho que a consultoria, acho que tem muitas consultorias, mas tem consultorias boas, tem conselhos que ajudam muito as pessoas que estão começando, que podem te dar muitas dicas e podem, na realidade, te orientar mesmo. Eu acho que mentores são muito importantes, que na época foi muito vamos dizer assim, o mão na massa, né? O ir aprendendo, ir fazendo, ir acreditando e tudo mais. Hoje, eu vejo que se você tiver uma técnica mais bacana, você tiver esse planejamento, você erra menos. E talvez custe menos também para você. Em todos os sentidos. Tanto financeiramente como emocionalmente. É verdade. Sueli, estamos chegando aqui no final. 1 hora passou rapidinho, né? Foi, né? No final aqui do episódio, eu quero lembrar a todos que nos acompanharam, deixa o like, vale o like, com certeza esse bate-papo aqui com a Sueli hoje. Também convido para nos seguir nos canais YouTube e agora também o Spotify, o Negócios de Primeira, e ativar o sininho do YouTube para receber as notificações dos próximos episódios do Negócios de Primeira. Sueli, você contou bastante da sua trajetória, de começando de colaboradora até como uma das líderes femininas mais respeitadas aqui da nossa cidade, do nosso estado. Obrigada. Isso é bacana você ver esse histórico crescendo, você como pessoa, a preocupação com gente, a preocupação com, sem deixar de lado a preocupação de resultado. Que legado você quer deixar em cima de seu nome? A gente falou ali que os maiores medos que você colocou, a morte e o... Ser demitido. E ser demitido. Vamos falar de legado. Lá, brincadeiras à parte, mas lá no nosso velório, no seu velório, no meu velório, como que você vai querer que as pessoas falem da Sueli? Que legado que ela quer deixar
para o mundo que vai além dos números que você falou e dos prêmios que você recebeu com a empresa que você dirige e é proprietária sócia hoje? Qual o legado você quer deixar para o mundo? Inspiração. Eu falo que eu gostaria que as pessoas se inspirassem, né? Não no meu modelo, vamos dizer assim, mas eu acho que principalmente nessa minha vontade. Eu acho que eu sempre digo que tem uma frase que eu digo muito pro pessoal, eu falo, tudo começa no querer. Eu falo que eu gravei essa frase em pedra, porque eu acredito muito nisso. Então, eu vejo que eu gostaria muito que as pessoas se lembrassem disso. Tudo começa no querer. Você tem um querer? Porque eu falo, se você realmente tem um querer de verdade, você consegue. E eu falo, cuidado com o que você quer. Porque você pode conseguir. Você conseguiu. Consegui. Não consegui tudo ainda não, viu, Ricardo? Que ainda bom. Tem um outro legado que eu ainda quero deixar para a humanidade. Que bom. Vai compartilhar com a gente no próximo podcast, hein? Combinado? Porque esse é muito mais leve, viu? É? Então que bom. Sueli, obrigado pela sua presença aqui no podcast Negócios de Primeira. Agradeço aí a sinceridade para você abrir os bastidores da sua história. E para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, obrigado. Aqui é Negócios de Primeira, sem palco, mas a realidade através de bastidores de empreendedores, líderes e uma grande liderança feminina aqui com a gente hoje. Obrigado. Gratidão, Ricardo. Gratidão, Negócios de Primeira. E me sigam no Instagram, viu? @SueliAlmoas. Eu também tenho um Café com Sueli no YouTube. Que maravilha. Bom, gente? Tem gente legal lá também que eu entrevistei, que também contam histórias. Bacana. Até a próxima, pessoal.